Perfeito. Vou dar início, então. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Brazilian Journal of Anesthesiology. Hoje o webinar será um webinar realmente especial, bastante interessante a respeito de um tema específico de cirurgia cardíaca, abordando o papel e os desfechos relacionados à anemia em cirurgia cardíaca, um tema realmente relevante. Durante essa atividade, teremos a honra de receber como moderador do evento o Dr. Rodrigo Leal, que é professor da Universidade Federal da Bahia e também nosso coeditor, já há um bom tempo contribui com a revista em longa data, é fundamental para todo o nosso processo de revisão e contribui com o seu conhecimento através das publicações. E antes de passar a palavra ao Dr. Rodrigo para moderar o evento, eu gostaria de lembrar a todos que podem acessar esse webinar, assim como os demais webinars, na nossa página no YouTube. Rapidamente nós vamos carregar a gravação desse webinar, tanto na versão em português como em inglês, e vocês vão encontrar todo o material discutido nos webinars do Brazilian Journal nos últimos anos na nossa página no YouTube. E um segundo lembrete que eu gostaria de ressaltar é a respeito de um Call for Papers que a revista está fazendo. Para os colegas que acompanham a revista, observaram que neste ano nós fizemos um Call for Papers para a especialidade de pediatria, anestesia pediátrica. Tivemos também um Call for Papers para pesquisas relacionadas a transplantes, e para o próximo ano nós teremos uma edição voltada para medicina perioperatória, e esse call foi lançado agora, recentemente, para artigos dentro da área de medicina perioperatória, monitorização no intraoperatório, desfechos perioperatórios, estratificação de risco, ou seja, é bem amplo o tema, que obviamente nos convidamos os colegas do Brasil e do exterior para contribuir e enviar os seus trabalhos. O deadline para a submissão dos trabalhos nessa área é 10 de novembro deste ano. Então, aguardamos os artigos dos senhores. Agora, gostaria de passar a palavra ao professor Rodrigo, por favor. André, muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Falar de um tema tão interessante, com talvez um dos maiores especialistas do Brasil, com pós-graduação em estricto sensu sobre isso, anemia e cirurgia cardíaca e o perioperatório, Dr. Luiz Guilherme, que dispensa as maiores apresentações, né? Anestesiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, do Grupo Takaoka, uma das pessoas com grande experiência no manejo, no manuseio do paciente com cirurgia cardíaca, que recentemente escreveu um dos editoriais da revista sobre como está como está o nível de publicação, qual é a melhor evidência atual, qual é o estado da arte atual, em torno de revisões e trabalhos relacionados à anemia no perioperatório, notadamente cirurgia cardíaca. Então, acho que sem mais delongas, o doutor Luiz Guilherme pode começar a apresentação dele, para depois a gente discutir a respeito. Tá, joia. Obrigado, André. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês. E preparei aqui um apanhado geral, que nós vamos discutir os principais artigos, os highlights sobre o tema tão importante, tão prevalente no nosso dia a dia, né? Não só na cirurgia cardíaca, mas com relação a qualquer paciente grave com comorbidades cardiovasculares, tá? Então, vou iniciar aqui, sem mais delongas, vou iniciar compartilhando a minha tela. Todos observam, conseguem me ver? Tudo bom. Sim, está tudo ótimo. Tá ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Bom, para os que não me conhecem, agradeço as gentis e generosas palavras aí do Rodrigo. E vou iniciar aqui, então, a nossa conversa sobre anemia e desfechos em cirurgia cardíaca. Vamos lá. Primeiramente, com relação aos conflitos de interesse, eu participo do grupo Takaoka, e dentre as atividades do grupo, nós temos o braço de ensino, tá? Takaoka Ensino. Nós contamos aqui com aperfeiçoamento e anestesia avançada. Deixo aqui o QR Code para quem quiser saber mais informações sobre o nosso fellow e outras atividades. Bom, então, dando início, pessoal, formalmente, todas as informações, os artigos, os papers que eu vou comentar aqui, nós fizemos esse compilado
num artigo recentemente publicado no editorial da nossa revista, tá, do Brazilian Journal, onde nós pudemos fazer, eu e os colegas descritos aqui, podemos fazer um apanhado geral, uma discussão sobre os principais temas nessa condição, tá, em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e que enfrentam anemia. Bom, então vamos começar falando sobre as particularidades, né? Primeira coisa, o que é anemia, segundo a OMS, tá? É importante a gente ter esses cortes bem colocados, estabelecidos na mente, tá? Então, a anemia é considerada abaixo de 13 gramas por decilitro para homens e abaixo de 12 gramas por decilitro para mulheres, tá? A incidência de anemia nos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca é muito alta, tá? Ela varia de 16% a 54% na literatura. 5,5% desses pacientes dessa população apresentam uma anemia grave, que é definida como um HB abaixo de 10 gramas por decilitro. E qual é a problemática, né? Quais são os principais desafios que nós enfrentamos? Então, assim, primeiramente, quais são as implicações da anemia perioperatória para esses pacientes, tá? Para a população de pacientes da cirurgia cardíaca. Segundo ponto importante, quais são os gatilhos transfusionais, tá? Vamos frisar também que existe uma grande massa de estudos, uma massa crítica de evidências, tá? Principalmente observacionais, mostrando uma piora de desfechos com anemia perioperatória. Tá? Temos muitos RCTs também, principalmente nos últimos 5, 10 anos, mas uma grande massa de evidência em relação a estudos observacionais que embasaram e deram campo para as hipóteses, né, para a geração de hipóteses para que os RCTs pudessem ser gerados e continuem sendo colocados aí na prática. Então, eu coloco aqui um resumo geral, tá, sobre vários dos principais estudos nesse tema, nessa área, e vejam só, todos com desenho observacional, tá? Com N's grandes, tá? Alguns trabalhos aqui, como esse aqui da Circulation, envolvendo mais de 10 mil pacientes, tá? E desfechos duros, tá? Então, mortalidade, transfusão em tempo de UTI, tempo de ventilação mecânica, disfunção renal, muito importante, tá? Um desfecho, um grande preditor de mortalidade, acidente vascular encefálico, reoperações, tá? Delírio, com uma menor densidade de trabalhos falando sobre delírio e anemia. Continuando, mas olha só a quantidade de estudos observacionais que a gente tem aqui, 3 RCTs, tá? Mas vocês vão ver que após 2010, começaram a surgir muito mais ensaios clínicos randomizados, tá? Muito por todas as hipóteses que esses estudos observacionais geraram, tá bom? Mas vejam que os desfechos são muito importantes, tá? Isso vai motivar grandes trials no futuro. Bom, em forma geral, adianto para vocês o seguinte, pessoal, o HB crítico, em que a gente aciona a transfusão, que a gente inicia a transfusão, costuma ser em torno de 7. E acho que esse gráfico contido nesse artigo aqui, de 2012, ilustra bem o porquê. Então, observem aqui na abscissa o número de 22% de hematócrito, tá? Que seria aproximadamente o corte de 7, 7,5 gramas por decilitro de HB. Vejam que todos os principais desfechos, né, insuficiência respiratória, disfunção renal, disfunção cardíaca, mortalidade, acidente vascular encefálico, todos começam a aumentar exponencialmente quando você passa a fronteira dos 7 gramas por decilitro. Tá? Não é à toa que todos os trabalhos acabam colocando, até eticamente, por essas evidências, o corte inferior transfusional de 7 gramas por decilitro, porque você tem um grande aumento de morbimortalidade a partir abaixo desse corte de hemoglobina, tá? 7. Bom, ainda nessa temática, vejam que o número, não só o HB, o valor grosseiro de HB, mas a quantidade de concentrados de hemácia transfundidos também tem uma implicação na mortalidade a longo prazo. Então, veja aqui esse gráfico que mostra aqui um gráfico no período de 10 anos e a mortalidade aqui, a sobrevivência nas ordenadas, tá?
vejam que o número de concentrados de hemácias transfundidos também interfere na mortalidade, tá? Ou seja, resumindo o que nós falamos até agora, abaixo de 7 de HB, eu tenho um aumento muito importante de mortalidade, morbimortalidade. A transfusão per si, existe inúmeras evidências na literatura que mostram que a transfusão está relacionada à morbimortalidade também, tá? Nós discutiremos isso daqui a pouco. E o terceiro ponto é o número de concentrados de hemácia transfundidos, tá? Então, vejam aqui que de 0 a 6, vejam, observem a diferença na curva de mortalidade ao longo do tempo, tá? Então, quanto mais bolsas de sangue eu transfundo para esse meu paciente, maior vai ser a morbimortalidade. Importante que isso seja observado. Com relação aos principais desfechos, né? Eu trago aqui esse gráfico que mostra para a gente desfechos importantes, como mortalidade, disfunção renal, intubação, infecção, disfunção cardíaca, neurológica e, por último, somatória, o global, tá? Vejam que todos esses números aqui à direita refletem os odds ratio, né? Ou seja, as razões de chance, e os respectivos intervalos de confiança, 95% entre parênteses, tá? Então, observem, pessoal, que a gente tem um aumento da chance de mortalidade muito importante, assim como todos os outros desfechos descritos aqui no gráfico. Ou seja, como eu disse anteriormente, no slide anterior, a transfusão também é um fator de morbimortalidade. Por isso, a importância de se estudar esse assunto, né? Porque muitas vezes você fica naquele dilema, pô, estou chegando perto de um gatilho transfusional crítico, porém, vale a pena transfundir ou não? E, principalmente, quando é que a gente fica muito na dúvida? Entre 7 e 10 de HB. Né? Acima de 10, é consenso praticamente na literatura de não se transfundir, tá? Concentrados de hemácias. Abaixo de 7, é também um consenso que os pacientes devam ser transfundidos, mas entre 7 a 10 a gente fica numa zona cinzenta, e vale muito a pena você individualizar esse cuidado. Então, a gente agora vai começar a analisar os trabalhos e ver o que a literatura nos diz para nos ajudar nessas decisões, tá? Outra coisa que é importante que a gente diga é o seguinte, existe uma relação de risco-benefício transfusional, tá? Onde a gente tem uma zona de segurança, como aqui no gráfico é mostrado, onde a gente vai ter que ver a relação entre o hematócrito e a morbimortalidade, tá? O hematócrito muito baixo, a mortalidade aumenta exponencialmente, tá? Não só a mortalidade, mas todos os desfechos de disfunções orgânicas. E com o hematócrito muito alto, isso também ocorre, tá? A gente tem muita incidência de infecção, incidência de insuficiência cardíaca congestiva, entre outros, tá? Fora a questão de risco biológico e da parte de imunomodulação. Então, é muito importante que a gente consiga trabalhar nessa zona de segurança, ponderando a necessidade ou não de transfusões de concentrados de hemácia, utilizações de fármacos poupadores de sangue, diminuição da incidência de reoperações, que também é outro preditor de mortalidade, e utilização de sistemas de recuperação sanguínea intraoperatória, né? O famoso cell saver, por exemplo. Bom, parto agora para esse artigo da Circulation de 2008, um trabalho observacional, tá? Um estudo de corte, onde foi feito aqui um ajuste chamado de propensity score matching, só um pequeno parênteses. Nos estudos observacionais, pessoal, diferentemente do que a gente tem nos ensaios clínicos, nós não conseguimos controlar para as variáveis, principalmente as não observáveis, tá? As observáveis também têm uma dificuldade de controle, mas as não observáveis são um grande problema quando nós não podemos dispor de randomização, tá? Que é o grande benefício dos grandes trials, tá? Então, foi feito esse ajuste matemático do propensity score para que a gente consiga saber quais são os indivíduos comparáveis, tanto no grupo de restrição de transfusão restritiva, quanto no grupo de restrição de transfusão liberal, tá? Então, foi feito esse ajuste, onde foram acompanhados aqui 3.500 pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca, e o critério de inclusão nessa corte foi de pacientes abaixo de 12,5 gramas por decilitro de hemoglobina, tá? E o desfecho que foi analisado foi um desfecho composto, tá? Envolvendo mortalidade intra-hospitalar, acidente vascular encefálico e disfunção renal.
Aqui, dois gráficos interessantes, da esquerda mostrando a hemoglobina pré-operatória e a sua relação, a sua associação com esse desfecho composto que eu descrevi agora há pouco, tá? Onde menores níveis de hemoglobina pré-operatória estão associados com muito mais, com uma piora importante desses desfechos duros, tá? Mortalidade, insuficiência renal. No gráfico da direita também, um gráfico ilustrando a mesma coisa, só com uma probabilidade cumulativa, tá? Mostrando aqui o desfecho composto aumentando com relação à medida que a hemoglobina abaixa. Bom, aqui alguns resultados importantes, tá? Então, vou me ater na parte da direita dessa tabela, onde a gente tem os dados já ajustados pelo Propensity Score Matching, tá? Que eu descrevi anteriormente. Então, vejam, pessoal, diferenças importantes aqui na disfunção renal e no desfecho composto, tá? De morte, AVE e disfunção renal, tá? Estatisticamente significantes. E aqui na próxima tabela, também mostrando aqui a relação ajustada e não ajustada entre a anemia pré-operatória e o desfecho composto de interesse aqui no estudo, tá? Todos mostrando, principalmente, aqui o do Propensity Score Matching, que seria o mais justo, né, o mais limpo, a comparação mais limpa, onde a gente teria indivíduos realmente comparáveis ou próximos do ideal, mostrando aqui 1,8 aumento, o odds ratio de 1,8, ou seja, um aumento de 1,8 vezes a chance de apresentarmos um desfecho composto aí, tá? Morte, AVE e disfunção renal. Bom, dando sequência, vou começar agora discutindo um trabalho que foi publicado aqui esse ano, um trabalho do pessoal da Cleveland Clinic, onde foi publicado no Brazilian Journal uma subanálise, tá, pós-hoc do Decay Trial, que foi um estudo, sendo um estudo observacional, trabalho publicado agora na Brazilian Journal. Essa subanálise é um estudo observacional sobre a associação entre a FA e delírio e anemia, tá? Incluiu 585 pacientes com idades entre 18 e 85 anos. Só para contextualizar, o Decay Trial foi um ensaio clínico randomizado com 798 pacientes, tendo desfecho primário, delírio em FA, com relação ao uso ou não de dexmedetomidina, tá? Só para que vocês saibam. Comentando rapidamente, não houve nenhum resultado estatisticamente significante, tá? Mas foi colocado aqui para a gente, no Brazilian Journal, a subanálise desse Decay Trial, como eu coloquei para vocês anteriormente. Então, ele fez 3 cortes de hemoglobina, tá? Os pacientes com menos de 8 de hemoglobina, entre 8 a 11 e acima de 11. Claro, um estudo observacional, tá? Como a gente comentou anteriormente, sujeito ao viés da não randomização. Claro que, assim, esse aqui é um estudo, é uma subanálise de um RCT, tá? Ou seja, não foi desenhado para estes desfechos, tá? Isso é comentado no artigo. Mas, enfim, a associação entre hemoglobina e o desfecho primário, que foi delírio, não se mostrou significante estatisticamente, tá? Vejam que o nosso hazard ratio passa, foi feita uma regressão de Cox, tá? E o hazard ratio passa aqui pelo 1, tá? E o desfecho secundário, que foi FA, também não foi estatisticamente significante, ou seja, esse estudo não conseguiu fazer associação entre o nível de hemoglobina e delirium ou FA. Agora eu vou entrar nos grandes trials sobre anemia e desfechos em cirurgia cardíaca, comentando pelo TRIX Trial, tá? Que é um trabalho clássico, muito citado na literatura, publicado no New England em 99, onde ele estudou 838 pacientes críticos, tá? Pacientes de terapia intensiva com anemia. Os pacientes acabaram sendo divididos em 2 grupos. O primeiro grupo foi o grupo restritivo, tá? Que recebeu transfusões para manter o HB entre 7 e 9, e o grupo liberal, que recebeu transfusões para manter entre 8 a 12 de hemoglobina. Tá? O desfecho principal foi a mortalidade em 30 dias. Né? Também foi avaliada a mortalidade em 60 dias, permanência em UTI, permanência hospitalar e complicações como infecções. Quais foram os resultados do TRIC Trial?
Não houve diferença significativa na mortalidade em 30 dias, tá? Entre o grupo restritivo e liberal. Com relação a outros desfechos, no grupo restritivo, houve menos complicações relacionadas à transfusão, tá? Como previsto, e na análise de subgrupos, eles fizeram aqui um destaque para pacientes jovens abaixo de 55 anos e aqueles com menor gravidade, com a índice score PASH2 abaixo de 20, tá? Onde a estratégia restritiva teve uma menor mortalidade, como vocês podem ver. Esse aqui é o gráfico geral, tá? A curva aqui de Kaplan-Meier, mostrando que não houve diferença na mortalidade entre o restritivo e o liberal. E aqui a análise de subgrupos, tá? O grupo APASH2 menor do que 20 e os pacientes abaixo de 55 anos, mostrando uma performance melhor do grupo restritivo nessas duas situações, tá? Bom, guardem essa informação, vejam que a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? E a gente vai ver isso acontecendo. Bom, com relação aqui aos dados obtidos, houve uma diferença aqui nos desfechos cardiovasculares, principalmente infarto do miocárdio e edema agudo de pulmão, tá? Assim como, dos desfechos cardíacos, IAM e edema agudo de pulmão, sendo a incidência desses dois desfechos menores no grupo restritivo, tá? Bom, e as conclusões do Trick Trial? Não houve uma diferença entre os dois grupos, tá? Em termos de mortalidade. A vantagem adicional do grupo restritivo, obviamente, é você diminuir a incidência de transfusões e, com isso, as complicações associadas a isso, tá? Esse foi um dos primeiros trabalhos com relação à transfusão que tiveram impacto na prática médica, tá? Sendo incluído em várias diretrizes subsequentes para pacientes críticos. Bom, na sequência, um trabalho agora de 2000, saltando, né, de 99 para 2016, um trabalho do JAMA, tá? Realizado pela Associação Americana de Bancos de Sangue. Um guideline aqui, resumindo as principais diretrizes até o momento, tá? Mostrando o seguinte, tá? Falando primeiramente sobre limiares de transfusão de concentrados de hemácia, tá? Então, para pacientes hospitalizados estáveis, a gente utilizar um gatilho de 7 de hemoglobina para transfusão, tá? Pacientes com doença cardiovascular persistente, um gatilho de 8, tá? Para pacientes críticos, o nível de 7 de hemoglobina, tá? E ele faz ressalvas, né? Claro, se o paciente tiver uma condição cardiovascular desfavorável, você pode maleabilizar isso, esse limiar. Mas é necessário na literatura que a gente tenha esses limites claros, tá? Com relação ao armazenamento de hemácias, que foi outra coisa avaliada aqui, a recomendação é utilizar hemácias dentro do prazo padrão de armazenamento, até 42 dias, tá? Isso é o ideal, tá bom? Bom, aqui um resultado de uma meta-análise, tá? Mostrando aqui vários trabalhos que consideraram o corte a metade superior do gráfico, cortes aí de 8 a 9 gramas por decilitro de HB, e a parte de baixo, um corte aí de 7 de transfusão, tá? Vejam aqui no gráfico, a gente pode observar aqui à esquerda favorecendo a transfusão restritiva e à direita favorecendo a transfusão liberal. Vejam só que os intervalos de confiança, na grande maioria dos casos, se não todos, cruzam aqui o 1 do risk ratio, tá? Da razão de risco. Isso implica em não significância estatística, tá? O mesmo ocorre para os pacientes aqui abaixo do gatilho de 7. Então, assim, o grupo restritivo parece ter no mínimo, uma não inferioridade ao grupo liberal, tá? É o que a gente tem até agora com relação a desfechos duros aí em cirurgia cardíaca, como a gente comentou anteriormente. Bom, próximo trabalho, um trabalho do American Heart Journal de 2018, tá? Uma revisão sistemática, incluiu 37 ensaios clínicos com mais de 19 mil pacientes, comparando as estratégias restritivas e liberal, tá? A população-alvo, pacientes hospitalizados, tá? Com ênfase na subpopulação de pacientes cardiovasculares, que são os que dão mais problema realmente, né? E os gatilhos
entre 7 e 8 gramas por decilitro de HB foram considerados seguros, tá? Uma estratégia liberal também apresentou 24% a menos de... Aliás, estratégia liberal não, tá errado aqui. Estratégia restritiva. 24% a menos de taxa transfusional. Como a gente poderia imaginar, né, pessoal? Pacientes são menos transfundidos, com gatilho menor. Aqui, os forest plots da meta-análise subsequente, tá? Mostrando que em cirurgia cardíaca não houve diferença entre os dois grupos, né, o restritivo e o liberal. Com relação a infarto do miocárdio, também não, tá? Vejam aqui os intervalos de confiança passando pelo 1, tá? Dos risk ratios. A cirurgia vascular, também uma subpopulação avaliada, também você não tem uma significância, tá bom? Em relação a outros desfechos, outras populações, a gente também não consegue cravar que uma estratégia transfusional é melhor em relação à outra, tá bom? Aqui, um índice de heterogeneidade razoável, tá? Mas nada comprometedor. Bom, mais um forest plot desse trabalho, mostrando aqui a mortalidade em 30 dias, onde a gente também não consegue estipular um favorecimento de uma estratégia sobre a outra, tá? Vejo aqui mais uma vez o risk ratio passando pelo 1 no intervalo de confiança, tá? Indicando a não significância estatística. Vamos lá. Agora um trabalho importantíssimo, tá? Trabalho publicado no New England de 2018, que foi o trabalho comandado aí pelo professor David Mazer, no Canadá, da Universidade de Toronto, o estudo TRIX-3, tá? Em que o objetivo foi comparar os efeitos da estratégia transfusional restritiva com uma estratégia mais liberal, em termos de desfechos clínicos em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, tá? Foi um estudo, um RCT, ou seja, um ensaio clínico aleatorizado, randomizado de não inferioridade, tá? Multicêntrico, envolvendo vários centros, aqui 74, e muitos países, 19 também, tá? Aumentando a validade externa desse trabalho. No final, mais de 5.200 pacientes adultos foram avaliados, tá? Submetidos à cirurgia cardíaca, e que foram randomizados para um dos dois grupos, tá bom? O corte do grupo restritivo foi estipulado como 7,5 gramas por decilitro, do liberal 9,5 no intraoperatório e 8,5 na ala, na enfermaria, tá? Isso é interessante. Eles foram um pouquinho mais rigorosos do grupo liberal no andar, depois que o paciente saía da UTI, tá? Desfecho primário, mais uma vez, um desfecho composto de mortalidade, IAM, AVE, insuficiência renal com necessidade de terapia de substituição renal, em 6 meses após a cirurgia. E os secundários, eventos cardiovasculares maiores, como infarto, AVE, insuficiência renal aguda, tá? Assim como complicações relacionadas à transfusão. Bom, observem aqui nesse gráfico, tá, dos desfechos em 6 meses, na população que seguiu o protocolo, tá, per protocol análise. Vejam que o desfecho primário, assim como a maioria dos desfechos secundários, à exceção da readmissão hospitalar, não tiveram uma diferença de significância estatística, né? Vejam os odds ratio aqui, todos passando pelo 1, tá? Como a gente já comentou anteriormente em relação ao risk ratio. Aqui a gente tem a razão de chances, tá? Onde o único significante foi a readmissão hospitalar, que a gente teve 12% a mais de chance de readmissão nos pacientes do grupo restritivo, tá? Bom, dando continuidade aqui nos achados, aqui a curva de Kaplan-Meier, mostrando a não significância estatística entre as duas estratégias transfusionais. Aqui, mostrando um forest plot dos desfechos das análises de subgrupo, tá? Adianto para vocês o seguinte, todos esses desfechos aqui não tiveram significância, vamos nos atentar aqui para a idade, tá? Onde os pacientes mais jovens, os pacientes abaixo de 65 anos, principalmente, parecem ter uma significância estatística, mas significância estatística não. Houve um valor de P par interação significativo, ou seja, a diferença a associação entre idade e desfechos aqui no grupo tanto restritivo e transfusional, ou seja, idade e estratégia transfusional,
Mas esse estudo, primeiro, isso aqui é uma subanálise, esse aqui não foi o desfecho principal para qual o poder amostral foi calculado, tá? Então, a gente tem que falar em geração de hipóteses e não em achados primários do estudo. Com isso na cabeça, a gente entende o seguinte, parece que os pacientes mais jovens se beneficiam de uma estratégia mais liberal, tá? Volto a frisar que isso aqui é um achado exploratório. O trial não foi desenhado para detectar esse tipo de efeito. Isso aqui vai embasar estudos futuros, como a gente vai comentar, mas guardem essa informação. O que a gente tem até agora nesse trabalho é que não houve diferença entre as estratégias transfusionais para o desfecho principal, que é o desfecho composto que eu descrevi. Bom, partindo agora para um trial do JAMA de 2021, tá? O Reality Trial, também é um trabalho muito importante, feito na França pelo Dr. Ducroc, onde ele fez um ensaio clínico randomizado, aleatorizado, tá? Multicêntrico e de não inferioridade, incluindo 668 pacientes com infarto agudo do miocárdio e anemia. E ele definiu a anemia como um HB menor do que 10, tá? Esses pacientes, esses 668 pacientes, foram randomizados em 2 braços. Um braço restritivo, que recebia sangue apenas quando o HB caía abaixo de 8, e o liberal, onde os pacientes recebiam concentrados de hemácias abaixo de 10. Tá? Desfecho primário, ocorrência de eventos cardiovasculares maiores, conhecido na literatura como MACE, tá? Morte, acidente vascular cerebral ou encefálico, reinfarto, ou necessidade de revascularização urgente em 30 dias. E os desfechos secundários, mortalidade, efeitos adversos da transfusão e complicações hemorrágicas. Bom, e quais foram os principais achados desse trial? Tá? Em relação aos eventos cardiovasculares maiores, incidência de eventos cardiovasculares maiores em 30 dias foi semelhante entre os dois grupos, tá? 11% no grupo restritivo e 14% no liberal. Uma diferença absoluta média de menos 3%, tá? Indicando a não inferioridade da estratégia restritiva, tá? Ou seja, a margem está dentro da margem de não inferioridade considerada. Um estudo de não inferioridade, friso isso para vocês, tá? Em relação à mortalidade e outros desfechos, a mortalidade em 30 dias foi similar entre os dois grupos, tá? 5,6 para o restritivo, 7,7 para o liberal. E também não houve diferenças significativas de taxa de reinfarto, AVC, ou necessidade de revascularização urgente. Com relação à segurança, estratégia restritiva teve uma menor associação com transfusão de sangue, como já seria esperado, tá? Podendo reduzir, assim, os riscos relacionados a transfusões, tá? Isso aqui também foi achado no estudo da Associação Americana dos Bancos de Sangue que eu citei anteriormente. Bom, aqui a curva de Kaplan-Meier está mostrando uma não associação entre os riscos cardiovasculares maiores citados e o grupo de estratégia transfusional. Ou seja, concluímos até aqui, nesse trabalho do JAMA, só para amarrar, que a estratégia restritiva é não inferior à estratégia liberal. Bom, agora a gente vê uma meta-análise importante, interessante, tá? Que analisou também um subgrupo do TRIX3, tá? Como eu vou mostrar para vocês. Isso aqui foi feito pelo grupo do Canadá, tá? Mostrando aqui resultados de uma meta-análise, aqui o nosso Forest Plot, onde ele selecionou 4 estudos, o estudo CREACH, o MINT, o Reality, o TRIX e AMI, que é uma subanálise aqui do TRIX3, pegando pacientes com infarto agudo do miocárdio, tá? O que a gente pode ver aqui nesse Forest Plot é que não temos significância estatística com relação aos eventos cardiovasculares maiores e a estratégia transfusional, tá? Até aqui, mantendo uma tendência na literatura sobre o conhecimento adquirido, tá? Em relação à mortalidade, a mesma coisa, não há significância entre a mortalidade e os dois grupos transfusionais. Com relação ao infarto do miocárdio, a mesma coisa, tá? Não há significância. E com relação à revascularização, tampouco. Tá? Então, os 4 desfechos duros analisados aqui por essa meta-análise não mostraram que uma estratégia é superior à outra. Tá? E aqui alguns insights, tá? Que eu acho que é o principal aqui dessa meta-análise.
ou seja, o que eles colocam aqui, tá? Que a transfusão restritiva pode ser associada com uma tendência. Eu não gosto muito desse tipo de terminologia, tá? Porque, assim, estatisticamente não houve significância, tá? Porque ele está falando para a gente é o seguinte, parece que o grupo restritivo, isso aqui é um insight do autor, tá? Que o grupo restritivo parece ter um aumento dos desfechos cardiovasculares principais, tá? Então, ele coloca aqui como uma hipótese, tá? Se o grupo liberal não poderia ser superior ao grupo restritivo. Ele ainda faz uma análise dos intervalos de confiança, tá? Mostrando que os intervalos de confiança que eles obtiveram nessa meta-análise excluem benefícios maiores para transfusão restritiva, ou seja, ele exclui a redução de risco absoluto acima de 1%, né? Vejam aqui no intervalo de confiança, teria que ser abaixo de menos 1, teria que ser menos 2, menos 3. Ele não abraça essa massa de redução de risco relativo, tá? Então, ele não consegue cravar, segundo a visão do autor, que a estratégia de transfusão restritiva poderia trazer maiores benefícios, tá? E outra coisa, eles não, tanto esse intervalo para o MACE, para os desfechos importantes cardiovasculares, quanto esse para infarto do miocárdio, eles vão até 9% no caso do MACE e até 6% no caso do infarto do miocárdio, ou seja, eles não conseguem excluir incidências importantes de risco absoluto importantes para os pacientes, tá? Ou seja, acima de 6%. Então, ele coloca que talvez haja algo que precisa ser melhor estudado aqui, tá? Ele não fica satisfeito com os resultados. Bom, mais um trabalho aqui do JAMA de 2023, tá? Onde ele analisa aqui a estratégia liberal e restritiva e vários desfechos, tá? Infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, ressangramento, infecção, tá? Acidente vascular cerebral, tromboembolismo, delírio e a própria incidência transfusional, tá? Trocando em miúdos aqui para vocês. Os limiares não têm uma diferença significante, clássica, nítida, tá? Para todos esses desfechos, à exceção da transfusão, onde, obviamente, o grupo restritivo tem uma menor incidência de transfusional, tá? Destacando aqui malignidades hematológicas, infarto do miocárdio, vou voltar nisso daqui a pouco, no infarto do miocárdio. Aqui, gente, o forest plot que ele coloca também, a maioria dos trabalhos não conseguindo estabelecer um predomínio de uma estratégia em relação à outra, tá? Como a gente viu em outros trabalhos anteriormente, tanto para o corte de 7 a 7,5 quanto para 8 a 9. E aqui vejam só, risk of bias, tá? Vários tipos de bias aqui que podem ser observados, como vocês podem ver aqui, tá? De A a G. E assim, uma grande incidência de vieses aqui observados, tá? Isso precisa ser levado em consideração. E assim, quais são os gatilhos transfusionais dessa revisão aqui? Para pacientes hospitalizados, 7 de HB, tá? Para cirurgia cardíaca, 7,5. Para pacientes ortopédicos ou portadores de comorbidades cardiovasculares, 8. E para IAM, é realmente uma zona cinzenta de conhecimento. Bom, e aqui ele coloca, né, que dada a heterogeneidade dos resultados e um intervalo de confiança no seu limite superior consistente com um potencial malefício para os pacientes, ou seja, ele pega aqui 4,4% no limite superior do intervalo de confiança. Então, ele considera que é um intervalo de confiança que, apesar de não haver significância estatística, tanto para uma estratégia quanto para outra, é um intervalo de confiança que passa por uma zona perigosa, tá? Então, ele coloca que, assim, é um risco moderado, como vocês podem ver aqui, de 2 a 5. Então, ele coloca isso como um ponto de atenção. E agora vem o MINT Trial, que é um outro trabalho do New England de 2023, que foi um RCT de superioridade, diferente dos RCTs descritos aqui anteriormente, tá? Envolveu pacientes maiores de 18 anos, com IAM e um HB menor que 10. Então, ele está tentando responder aquela questão que o pessoal naquela meta-análise já estava com a pulga atrás da orelha, que eu falei para vocês, tá? E aqui tiveram dois braços, o restritivo, com cutoff de transfusão de 7 a 8, e um liberal, que é o segundo braço paralelo,
com cutoff de transfusão com HB abaixo de 10, tá? E o desfecho principal desse MINT Trial foi a IAM ou morte em 30 dias. Vamos ver. Aqui um gráfico de hemoglobina do grupo restritivo e do grupo liberal, mostrando aqui a tendência ao longo do tempo, onde o liberal apresentou um aumento do HB, como a gente esperaria. Aqui incidência de transfusão, né? Muito menor no grupo restritivo, muito maior aqui no grupo liberal, né? 1, 2, 3, veja, 33, quase 34% de incidência de transfusão, mais 3 ou mais bolsas no grupo liberal, uma coisa que chama atenção. Aqui os gráficos aqui de Kaplan-Meier mostrando uma ausência de diferença entre os dois braços, tá? Aqui os forest plot. Então aqui, veja, não houve diferença, tá? Não houve diferença. Mas agora a gente vai entrar numa seara perigosa aqui. Uma seara perigosa não é a palavra, mas um outro enfoque estatístico que vai ser colocado à baila aqui. Veja que o desfecho primário, pessoal, não alcançou significância estatística do ponto de vista frequentista, que é o tipo de análise estatística que a gente utiliza habitualmente, tá? Que é o do Newman-Pearson. E aqui, vejam, o intervalo de confiança, ele pega um 1. Então, ele não atinge a significância estatística, tá bom? É o famoso P, e o P aqui foi 0,07, tá? E os desfechos secundários também sem significância, tá bom? Bom, aqui também resultados semelhantes, tá? E eu vou seguir para o que realmente interessa. Qual a conclusão dos autores? Você vê que, mais uma vez, eles dizem, observamos que 95%, o intervalo de confiança de 95% contém valores que sugerem um benefício clínico para a estratégia transfusional liberal. Sugerem. Estatisticamente, isso não foi observado, tá? E também comenta que o intervalo de confiança não inclui valores que sugerem um benefício para o grupo restritivo. Então, assim, ele ficou incomodado, tá? E isso a comunidade científica internacional também abraçou. E, na sequência, vem um editorial aqui do New England, 2 grupos, tá? Um grupo da França e um pessoal dos Estados Unidos. Um falou sobre o índice de fragilidade reversa, ou seja, ele comenta o seguinte, pessoal, se a gente olhar aqui os 2 grupos, se eu tivesse colocado mais 2 pacientes em um grupo e tirado 2 pacientes do outro, eu teria alcançado significância estatística. E o segundo autor, ele sugere o seguinte, pegando o gancho dos comentários do intervalo de confiança que o próprio autor do MINT Trial colocou, ele fala o seguinte, se a gente fizer uma análise bayesiana, ou seja, o que é uma análise bayesiana? Quando a gente coloca, a gente interage com a probabilidade a priori, ou seja, o conhecimento obtido até o momento e a interação desse conhecimento prévio com o conhecimento obtido pelo trabalho. Esses 2 elementos vão me dar uma probabilidade a posteriori, tá? E realmente é o que a inferência bayesiana vai trabalhar. A gente, na inferência bayesiana, não fala sobre intervalo de confiança, a gente fala sobre intervalo de credibilidade. Assim como na estratégia bayesiana, a gente não fala sobre P, tá? E veja que assim ele faz 3 análises com o prior não informativo, ou seja, considerando uma ausência de conhecimento prévio, tá, sobre o tema, onde a gente não tem significância, significância não, o nosso intervalo de credibilidade não é importante, tá? Não tem importância estatística. Considerando uma população sob o ponto de vista cético, o que é isso? Ele considera que o conhecimento a priori, ele não fala nem de benefício nem de dano, tá? Ele cruzando esse conhecimento a priori séptico com o resultado do estudo, que é a razão de verossimilhança, ele obtém o intervalo de credibilidade entre 0,96 e 1,25, ou seja, ainda não significativo, tá? Olha aqui no a priori não informativo, 0,97 a 1,32, no cético, 0,96 a 1,25, ou seja, os 2 passando pelo 1, ou seja, sem relevância estatística. Mas quando ele faz aqui quando ele considera o conhecimento a priori do ponto de vista entusiástico, ou seja, considerando que você pode ter dano, ele pega toda a massa crítica de estudos que falam sobre dano na estratégia restritiva e cruza com os resultados desse MINT Trial que eu acabei de falar,
a gente obtém essa curva aqui, ó, que é essa curva roxinha aqui, onde ele pega, tá vendo essa curva pontilhada? Nos 3 gráficos, essa curva pontilhada é equivalente ao risk ratio de 1, tá? E ele pega toda a área da curva da probabilidade a posteriori, que é essa roxinha aqui, para a direita do 1, tá? E aí ele vai obter que ele percebe que ele tem probabilidade de 99,8% de ter um desfecho de dano, tá? E agora o intervalo de credibilidade vai de 1,05 a 1,32, ou seja, ele consegue obter uma relevância estatística na análise bayesiana, mostrando que a transfusão liberal, pelo ponto de vista de análise bayesiana, apresenta risco para o paciente, tá? Aliás, o liberal diminui o risco, restritivo inflige risco, tá? Bom, eu estou terminando, esse aqui acho que é o último slide. Por fim, pessoal, toda essa massa de evidências que nós comentamos vai motivar o TRICS-4, tá? Que é um estudo que está sendo feito na Austrália e Nova Zelândia, tá? Onde foi desenhado, é um estudo que está em andamento, ou seja, um RCT de superioridade, envolvendo 1.440 pacientes, tá? Menores do que 65 anos, submetidos à cirurgia cardíaca. Aqui um parênteses. Lembra que eu falei para vocês que, principalmente no estudo no TRICS-3, do David Mazer, a transfusão liberal em pacientes jovens parecia ser favorável. Ela parecia provocar desfechos mais favoráveis. Então, foi isso que motivou agora o TRICS-4. Então, eles pegaram pacientes jovens e vão fazer aqui a comparação entre restritivo e liberal, vendo como desfecho mortalidade e disfunção orgânica após 6 meses, tá? Tendo como hipótese alternativa que a transfusão liberal é benéfica para pacientes jovens submetidos à cirurgia cardíaca com SEC, tá bom? Bom, finalizando aqui, mensagens para casa, pessoal. Gostaria de frisar o seguinte: a anemia é um preditor importante de mortalidade e disfunções orgânicas graves, tá? Em pacientes de cirurgia cardíaca. A maior parte da literatura embasa o padrão restritivo, tá? Começaram a aparecer evidências recentes de que o padrão liberal pode ser benéfico para pacientes jovens ou para pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio, tá? Mas a grande massa crítica da literatura ainda fala a favor da abordagem restritiva transfusional, tá? E, como eu disse agora há pouco, no IAM, o padrão liberal parece ter melhores desfechos. Aguarda agora o TRICS-4 para reforçar esse corpo de evidência, tá? Uma dica que eu deixo para vocês: esse canal no YouTube, assim, eu não tenho conflito de interesse nenhum, tá, pessoal? É de um professor da Escola Paulista, da Unifesp, que ele faz uma disciplina de pós-graduação, onde ele discorre temas importantíssimos estatísticos, tá? Tem 3 módulos o curso dele, recomendo fortemente aos que querem aprender ou reforçar conceitos aí aprendidos, tá? Milhares de aulas aí, com duração de 2 horas, 2 horas e meia, ou seja, quem quiser aprender ou rever, vai conseguir. Esse aqui é um conteúdo muito sério, tá? O professor Altair de Souza, ele é estatístico e é uma pessoa que traz bastante luz a esse tema aí. Bom, por fim, agradeço aqui a oportunidade, tá? Aqui as mídias sociais, os meus contatos para eventuais dúvidas ou contatos científicos aí, tá? Estamos sempre à disposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição de vocês aí. Bom, Luiz, parabéns. Acho que a apresentação foi completa, foi detalhada. E a impressão que eu tenho, não sei se é a impressão que você tem, é que quanto mais você estuda, mais dúvida você tem. Com mais dúvida você fica. E tem uma série de questões, né, o que parece relativamente simples, quando por exemplo, se o paciente chega anêmico na cirurgia, qualquer que seja, não necessariamente cirurgia cardíaca, o desfecho que ele tem, o quanto isso é por perda da capacidade de carregamento de oxigênio, ou o quanto isso é um marcador de uma condição basal que está associada à anemia. Porque por mais que a gente faça trabalho, e por mais que exista trabalho
uma tentativa estatística de controle de variáveis confundidoras, seja regressão logística ou score de propensão, que acaba virando regressão logística no final, essa análise vai ser tão boa quanto a identificação dessas variáveis. Então, a gente consegue ver variáveis como, por exemplo, oncologia, idade, status oncológico, idade, status físico, que são relativamente simples, né, que você imagina que possa ter efeito no desfecho, mas tem uma série de outras variáveis que estão ali escondidas, como, por exemplo, o perfil inflamatório do paciente, qual é o fenótipo de apresentação da doença, dentre outras coisas que você não estuda nem controla e que pode contribuir para a mortalidade. Então, até porque se a gente levar em conta o ponto de hemoglobina e o que é anemia pela definição da OMS, os valores são muito altos para a nossa população. 13 e 12, você dizer que você costuma pegar, a gente vai dizer que a gente vai ver que a taxa de pacientes que chegam anêmicos, homens e mulheres, é muito alta. 10 é considerado uma anemia já grave. 10 é relativamente um valor relativamente comum e não necessariamente um valor raro ou infrequente na prática clínica de pacientes seletivos. Quanto à questão transfusional, isso, a impressão que se dá e que fica muito óbvia aqui. Entre estratégia liberal e estratégia conservadora, a magnitude do efeito ou o tamanho do efeito, ela não é tão importante quanto a gente acha. Porque se ela fosse, se ela tivesse um impacto muito grande, a gente já teria sido demonstrado o benefício. Então, o benefício ele é relativamente marginal, ele é pequeno quando ele há. Mas é um benefício, como você bem disse, um desfecho robusto, potencialmente grave, infarto agudo do miocárdio, AVC, insuficiência renal, entre outros. Então, você quer diminuir ao máximo a ocorrência desses eventos e você quer pegar pequenas diferenças. Muito bem. Quanto à estatística frequencística, aí eu concordo, ela tem uma série de limitações, a bayesiana a longo prazo é melhor, principalmente nas revisões sistemáticas, porque você está atualizando probabilidades. Você está sempre, né? À medida que os dados vão crescendo, as evidências vão se acumulando, você vai mudando a verossimilhança e, com isso, você vai mudando a probabilidade a posteriori e vai refinando. Então, o intervalo de credibilidade vai estreitando à medida que você vai aumentando essa evidência, o que é muito bom. Você vai se tornando aquele valor, a magnitude de efeito, o tamanho do efeito, cada vez mais acurado, vamos dizer assim. Quanto à questão de subanálise de grupo, é complicado em pós-hoc. Você introduz muito viés nos trabalhos. A pós-hoc, a posteriori, ele tem uma natureza muito mais exploratória, né? Pós-hoc quer dizer aquilo, olha, eu vou fazer análise, se você está falando do ensaio, depois que eu quebrei o cegamento, depois que deixou de ser cego. Agora os pesquisadores sabem quem foi intervenção, quem foi controle. Naquele momento, qualquer análise subsequente será pós-hoc. Né? Então, quando você faz pós-hoc, você inclui uma série de viés e deficiências, porque o trabalho normalmente não foi feito com aquele objetivo. Então, a natureza desses dados ele tem um caráter exploratório, muito mais do que conclusivo. Mas, olha, talvez valha a pena a gente avaliar isso daqui, porque isso daqui tem demonstrado uma evidência Y, X ou Z, qualquer que seja. Então, ainda há um mar de dúvidas, a meu ver, na estratégia, qual a melhor estratégia a ser tomada. Usar esses valores que a gente vê, 10, 7, 10, é aquela tendência que nós temos de levar para valores numéricos mais fáceis, né? Porque 7, por que não 6 e 8, por que não 6 e 7, né? No contínuo da hemoglobina poderia ser qualquer um daqueles, né? Então, é uma facilitação. Os trabalhos são metodologicamente muito difíceis de fazer. São muito difíceis. Mesmo os trabalhos de ensaios prospectivos, você controlar variáveis é extremamente difícil. Um dos controles mais difíceis que tem é a taxa de adesão. Você vai ver que nem todos os autores mostram a taxa de adesão de protocolo, e em trabalhos longos, com a possibilidade de crossover alta, ainda que tenha feito análise per protocol, como vai ser recomendado em boa parte deles, você não consegue um controle tão adequado. É muito comum não só o crossover, mas a quebra de protocolo. E se você não tiver, você imagina que você está fazendo um trabalho multicêntrico, com 15 mil pacientes, e que em algum momento tem uma atitude discricionária do médico que está atendendo. Isso pode estar, a hemoglobina está em 7,5. Esse ele está no grupo restritivo, eu não posso transfundir esse paciente. Mas, olha,
olha, não estou gostando da evolução dele, ele não está bem, ele está hipotenso, aí eu vou transfundir. Eu vou sair do protocolo e vou transfundir. E isso é extremamente comum, né? Então, isso tudo atrapalha. Então, a pergunta que eu faço é, diante de todas essas complicações, de tanta dificuldade de análise, qual é, agora eu vou pedir para você dar a sua impressão pessoal. Não, sai um pouco do que tem de recomendações, de quem quer que seja, sabendo a sua experiência pessoal, com aquilo que você faz na sua prática do dia, de tudo que você estudou. O que é que você entende hoje como a melhor estratégia de individualização para o paciente? Bom, assim, eu trabalho quase todo dia com cirurgia cardíaca, tá? Então, assim, o que a gente vê é o seguinte, a gente procura obedecer esses dois limites, 7 e 10, tá? Abaixo de 7 não transfunde, acima de 10, aliás, acima de 7 transfunde, acima de 10 não transfunde. Como eu disse no começo, entre 7 a 10 é a zona cinzenta, é onde a gente realmente vai ponderar realmente se vale a pena entrar com sangue ou não, por exemplo. A nossa incidência de transfusão é baixa, tá? A nossa incidência de transfusão é baixa. Mas, assim, principalmente paciente mais idoso, paciente que chega com disfunção renal, que é um preditor de mortalidade violento, pacientes com fração de ejeção baixa, você está com droga subindo galopantemente, você tem o lactato disparando, saturação venosa baixa, esse é um paciente que a gente tende a ser mais liberal. E te digo que, assim, as evidências que estão surgindo, os últimos trabalhos que eu falei aqui, me parecem ter uma correlação maior do ponto de vista pragmático, né, com a realidade. A gente vê que realmente esses pacientes eles se beneficiam com sangue, ou seja, a gente deve evitar dar, mas assim, para quem precisa, você precisa transfundir, não pode postergar demais, tá? Recentemente, cito um exemplo para você, uma paciente que a gente teve aí, um transplante de pulmão, que era testemunha de Jeová. Nitidamente, a paciente precisava de sangue, a gente conseguiu tirar ela de sala com 6,5 de HB, mas você vê que assim, a paciente andando de lado, infectando, disfunção renal, necessidade de diálise. Você vê que não obedece um padrão normal. E o transplante foi liso, do ponto de vista cirúrgico, né? Mas você vê que a paciente, assim, o déficit de transporte de oxigênio é uma coisa que não dá para a gente negar, né? Você vê um dos primeiros slides que eu mostrei ali, quer dizer, abaixo de 21, 22% de hematócrito, a natureza coloca para a gente o seguinte, o transporte de oxigênio está no limite inferior. Né? Abaixo daquilo, a gente realmente, por mais que você dê volume, dê droga, tente aumentar o transporte de outras formas, o transporte de oxigênio pela hemoglobina é primordial, né? Então, é nisso que eu me baseio, Rodrigo. Perfeito. André, você tem uma pergunta? Sim, consegue me ouvir? Sim. Tá falhando um pouquinho a minha internet, desculpa se cair. Primeiramente, parabéns pela apresentação, Luiz, espetacular, né? A revisão e a discussão também com o Rodrigo, excelente. A minha pergunta, na verdade, são duas perguntas básicas. Uma a respeito de protocolos de PBM, se vocês atualmente têm algum protocolo na instituição de vocês de PBM para cirurgia cardíaca especificamente, e dentro dessa questão do PBM, se existe alguma estratégia pré-operatória de otimização de pacientes portadores de anemia pré-operatória ou não, na instituição de vocês. E o segundo ponto a respeito do nível de hemoglobina durante a circulação extracorpórea. Nós temos uma posição de consenso, né, de mínimo de 6 de hemoglobina durante a circulação extracorpórea, consenso europeu, mas qual a posição de vocês? Existe alguma zona cinza em que vocês, acima desse nível de 6, vão transfundir durante a circulação extracorpórea? Quer começar, Rodrigo? Você quer que eu fale? Quem que fala Ah, primeiro aqui? bom, protocolo, em um dos hospitais que eu trabalho, sim, tem um protocolo baseado, na verdade, de apoio ao paciente crítico, ao paciente de maior risco, né, perioperatório, seja pela característica da cirurgia do próprio paciente, do estado que ele está.
O manejo da hemoglobina pré-operatória cai num grande problema. A gente tem que ter tempo para isso, não só tempo quanto recursos, né? Chega um momento, por exemplo, enquanto for a uma reposição de ferro oral relativamente simples, barato, fácil. Quando você começa a avançar em protocolos de estabilização de aumento de hemoglobina pré-operatória, que envolvem, por exemplo, eritropoetina e ferro sérico, a gente vê uma grande dificuldade porque tem uma questão: quem paga? Né? Quem vai arcar com esse custo? Como isso vai ser feito? Por exemplo, ferro venoso você não pode fazer em qualquer lugar, você tem que internar o paciente, mesmo que seja num regime ambulatorial, num regime hospitalar ambulatorial. A eritropoetina é relativamente cara e a questão de acionamento em tempo hábil, né? E aí a gente começa a ter problemas quando, por exemplo, liberação de cirurgia, se a situação estado oncológico, o que quer que seja, da própria cirurgia, a cardíaca, o que quer que seja. Então, esse é o grande problema que eu vejo no manejo pré-operatório, com aqueles pacientes que chegam com hemoglobina acima de 15, eventualmente a gente coleta antes da cirurgia para fazer a reposição intraoperatória com hemodiluição normovolêmica dentro de critérios pré-estabelecidos. Então, o que eu acho sobre o PBM é muito mais a questão logística, voltada para esse paciente antes. Nem sempre é viável, né? No serviço público, às vezes, é mais difícil ainda. Quanto à questão da hemoglobina na circulação extracorpórea, isso tem uma paucidade de trabalhos enorme, né? Você está numa situação que a máquina compensa o débito. Você está numa situação de baixo consumo de oxigênio, o paciente está hipotérmico, assim como você precisa de pressões mais baixas e manutenção de um fluxo relativamente alto. Não se sabe ao certo qual é o valor mínimo. A diluição é inevitável nessa situação, e sabe-se que um excesso de transfusão na circulação extracorpórea também está associado com complicações pós-operatórias. A gente usa esse limiar também, de 6, 7 como valor mínimo. Obviamente, aqui a gente está falando, eu acho que é bom falar para a plateia, de cirurgia cardíaca em adultos. Nós não estamos falando de cirurgia cardíacas pediátricas em pacientes que eram previamente policitêmicos, né, que tinham policitemia por cardiopatia cianótica, né? Aí é uma outra entidade. Luiz? Bom, com relação à nossa prática, no pré-operatório, principalmente reposição de ferro, tá? Seja oral, seja por outras vias. Otimização nutricional, tá? O paciente passa por todo um bundle nutricional e de assistência multiprofissional. Com relação à autotransfusão, realmente a gente não acaba não utilizando isso por dificuldades logísticas e até de custo, tá? A gente não costuma ver, mesmo é muito comum a gente pegar pacientes com 15 de HB, e assim, muita gente jovem, né? Acho que vocês têm observado isso também. Muita gente entre 40 e 50 anos aí revascularizando, tá? É até impressionante a síndrome metabólica, né? Mas enfim, no intra-op, recuperação intraoperatória de sangue, cell saver, uso maciço de antifibrinolítico, tá? A gente acaba dando preferência pelo ácido tranexâmico, enfim, a proteína não temos mais, mas também não seria o caso. Pacientes com disfunção renal, a gente acaba utilizando o ácido epsiloaminocaproico, tá? E acho que é isso. Como eu disse para vocês, a maior parte, acho que 80% dos pacientes a gente não transfunde. Com o cell saver ele consegue recuperar, assim, no paciente menos favorecido, a gente recupera 250 na cirurgia, ml, né? Com hematócrito de 55%. Já cheguei a recuperar 1.500, enfim, mas a média é uns 300 ml aí por paciente, tá? Outra coisa, com relação aos níveis de hemoglobina ideais na SEC, isso é um ponto interessante, né? Inclusive, eu acho que os trabalhos que consideram estratégias transfusionais, eles deviam fazer uma análise em separado, dentro e fora de SEC, que é o que o Rodrigo falou. Dentro da SEC é uma situação fisiológica completamente diferente. Você tem o paciente muitas vezes hipotérmico, hemodiluído, né? Com o paciente anestesiado, ok. Mas, assim, hemodiluição e temperatura, isso é completamente diferente. Acho que cirurgia cardíaca, a única situação
na prática médica, que você tem uma hemodiluição o cara vai de 45 para 22 em segundos. Acho que é uma situação ímpar, né? Dentro da medicina. E uma coisa que eu via, pessoal, no hospital que eu trabalhava aqui em São Paulo, não vou citar o nome, uma instituição pública de grande magnitude, foi feito um grande trial, tá? Foi feito um grande trial, publicado numa revista de elevadíssimo impacto, tá? E assim, o corte de hemoglobina, assim como nos outros trabalhos também, porque eles também não falam nada, eles não discriminam. Pelo que a gente vê é o seguinte, no geral, né? Não interessa se estava em SEC ou fora de SEC, eles consideram os níveis de HB que eles foram medindo ali nas gasometrias, enfim, né? Isso aí introduz um viés importante, porque como o Rodrigo falou, durante a circulação extracorpórea, tem muita coisa que a gente não sabe realmente quanto que é o ideal. A pressão arterial, a gente tem estudos aí mostrando já os níveis ideais, entendeu? Mostrando que pressões mais altas não são tão importantes. Mas assim, o hematócrito, né? E qual população se beneficiaria mais de um hematócrito mais alto? Será que é a população idosa? Você vê esse TRIX4 que eu falei? Eles já estão achando que os pacientes jovens, esses sim, se beneficiam de estratégia liberal, né? A gente, intuitivamente, eu poderia falar, não, o idoso precisa de mais sangue, né? Que atire a primeira pedra aí quem nunca pensou isso, entendeu? Mas parece, o corpo de evidência que está se formando parece indicar na posição contrária, né? Parece que os pacientes idosos se beneficiam de uma reposição mais restritiva e os mais jovens de uma reposição mais liberal. A gente vai ter que esperar os próximos capítulos, né? Como eu disse no começo, a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? E uma outra coisa que a gente comentou agora no final, que isso aqui vai dominar a publicação, não só fator de impacto, índice H e relevância das publicações, análise bayesiana. Estejam atentos à análise bayesiana, porque ela vai derrubar muitos falsos profetas aí na literatura mundial, né? Considerando o conhecimento a priori, com o conhecimento que você adquiriu no seu trabalho, a gente vai conseguir obter, por exemplo, fator de Bayes, né? Onde a gente realmente consegue saber se o que foi obtido no trabalho é importante. E outra coisa, se a própria hipótese nula tem ausência de evidência, né? Se você tiver um fator de Bayes abaixo de 1, enfim, não vou entrar muito nessa seara. Mas, assim, tenham em vista que o fator de Bayes, a análise bayesiana, veio para ficar. Vamos abandonar a análise frequentista? Não. Porque, principalmente onde não se conhece evidência, a análise frequentista pode ajudar a formar o a priori, né? Então, assim, estejam atentos a esses componentes que a gente discutiu aqui. Eu concordo plenamente. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver a análise bayesiana, uma menor relevância ao valor de P, maiores relevâncias a intervalos de confiança ou credibilidade. A gente vai ver algumas diferenças cruciais nas análises bayesianas para as análises frequentistas, e a análise bayesiana ela é muito mais intuitiva, né? Embora a gente aprenda a frequencista, a bayesiana é muito mais intuitiva do que a frequencista. É como carro, você aprende a dirigir no carro mecânico. A primeira vez que você pega um carro automático, você pode estranhar, mas o carro automático é muito mais simples de dirigir, né? Muito mais fácil, só tem dois pedais, um leva o carro para frente e outro freia o carro, né? Então é uma coisa mais simples. Então vai ser mais ou menos isso mesmo. Dúvidas vão continuar. E que bom que vão continuar, porque só tem certeza quem não sabe. Assim, enquanto você estiver com dúvida, é um sinal que você está no caminho certo, que você tem a ignorância suficiente, né? Você tem pelo menos o conhecimento suficiente para saber sua própria ignorância, a magnitude da sua ignorância. André, você ainda tem uma pergunta? Está com a mão levantada? Isso. Só uma pergunta rápida, pergunta prática, né, para fechar, não atrapalhar muito vocês. O Luiz comentou a respeito de pacientes testemunhas de Jeová, né, ele fez um exemplo. Na nossa instituição aqui, a gente atende para cirurgia cardíaca pacientes que são testemunhas de Jeová. Qual a conduta de vocês a respeito desses casos, em termos, obviamente, do que é possível fazer para prevenir transfusão? Qual a experiência de vocês do ponto de vista prático nessa realidade? Eu acho que, assim, o Luiz falou bem,
a gente tem que ver que a gente coloca o paciente testemunho de Jeová como todos no mesmo modelo, mas tem concepções diferentes dentro da doutrina, né? Alguns aceitam, por exemplo, céu saver, outros não aceitam. Tem pequenas diferenças que acontecem dentro da doutrina que a gente tem que levar em conta. Mas é basicamente o esforço maior nas estratégias de PBM, como ácido tranexâmico, a otimização pré-operatória e um fator que os estudos não discutem, fala-se pouco, mas é o fator cirurgião, né? A gente não discutiu aqui, talvez por uma questão relacionada à ética, mas existe uma nítida diferença entre cirurgiões e cirurgiões. Tem aquele que se preocupa com a hemácia, ele não pode ver uma hemácia sair, aquilo estraga a cirurgia dele. Tem outros que estão absolutamente é, sem nenhuma grande relevância ao sangramento que está acontecendo. Você vai estar sangrando. Ele, não, daqui a pouco para. Tá. Então, aí tem que levar isso em conta, né? Mas o paciente testemunho de Jeová, hoje, talvez seja para a ciência, é um dos modelos onde a gente vê a tolerância do ser humano à hemoglobina. Você vê para pacientes com hemoglobina de 2, 2 e 1. Eu já vi paciente, o mínimo que eu vi foi 1,8. É um paciente jovem, né? 1,8 em uma determinada medida, né? Aquela variação de medida, logo depois estava 2 e fração, mas com insuficiência cardíaca de alto débito, que há muito tempo eu só via isso na época que era estudante no Hospital das Clínicas, né? Então tem tudo isso que leva em conta. Luiz? Interessante que, assim, a única coisa que eu concordo com o Rodrigo, o que eu queria complementar é o seguinte, em relação ao entendimento jurídico, né? Rapidamente, parece que, assim, existe jurisprudência agora que considera, por exemplo, a transfusão uma modalidade terapêutica do estilo quimioterapia. Você imagina um paciente com câncer, o oncologista chega e fala, olha, teu diagnóstico é esse, a possibilidade de tratamento é quimioterapia, ok. Aí o paciente vira e fala assim, eu não quero receber. Então, assim, ele tem que, no hospital que eu trabalho, ele precisa assinar um termo de concordância de não recebimento de sangue, né? Agora, do ponto de vista jurídico, você não dar sangue, você ter um desfecho negativo, é a vontade do paciente, né? O paciente é um ato constitucional. Mas, assim como você, é difícil para a gente, né? Você está vendo o paciente ali morrendo na sua frente, é uma decisão difícil dar sangue ou não, né? Eu nunca passei por uma dessa, graças a Deus, mas imagino que deve ser uma decisão muito complicada, né? Perfeito. Eu não estou vendo aqui, eu acho que não tem, Mel, não tem nenhuma pergunta aqui no questionário, no perguntas e respostas. E, André, algo mais? Comentar? No... Não, perfeito, perfeito. Só parabéns aos dois palestrantes. Brilhante apresentação, brilhante discussão, como nós já sabíamos, né? Muito obrigado. A gente tem que agradecer ao doutor Luiz pela brilhante explicação, pelo brilhante editorial que foi feito e por trazer, né, todo esse coletânea de dados recentes e o que está por vir, né, a respeito. Então, Luiz, muito obrigado por tudo, pela participação, pela presença. Espero encontrá-lo em breve nos cursos de ecocardiograma para a gente discutir um pouco mais. E, Melton, algo a falar da revista, Não, não, só agradecer, foi uma ótima aula, obrigada por participarem. Tá, foi tudo ótimo. Não tenho nada, não vou cobrar nada também. Tá bom. Tá ótimo, então. André, você... Perfeito. Não, perfeito. Obrigado pela presença de todos, pela atenção de todos, e nos vemos no próximo webinar, que será no dia 23 de outubro. Vejo todos lá. Uma boa noite Boa e bom noite. descanso.
Obrigado pela Boa participação. noite, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.